importância da meta per se não é atingi-la. A meta nos ajuda a nos colocar em movimento, e nesse processo de movimento, num ângulo de 90 graus, coisas muito mais importantes vão ocorrer. Então, se você gosta de resolver problema, por trás de cada problema existe uma oportunidade. Em 1975, eu era dono de um hospital em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Era uma sexta-feira, o telefone tocou de um hotel e eles me disseram que lá tinha um hóspede que não falava português direito, que estava com dor no peito e suando frio. Se eu podia ir lá como cardiologista. Eu disse que eu estava saindo para um final de semana longo, que chamasse outro. E ele disse, ó, eu já chamei 2 médicos e eles falaram a mesma coisa. Eu falei, tá bom, estou indo. Cheguei lá, eu encontrei um sujeito polonês, que falava praticamente nada de português. E na época eu falava muito pouco de inglês. Eu levei ele para o hospital, fiz um eletrocardiograma, ele estava infartando. Levei ele para o hospital, no caminho para o hospital, ele me pergunta assim, você conhece meu filho? Eu falei, quem é seu filho? O meu filho é o chefe de cardiologia de Harvard. O nome dele é Peter Marocco. Eu não conheço o seu filho pessoalmente, mas eu conheço os livros dele, os trabalhos, eu estudo pelos trabalhos do seu filho. 48 horas depois, o filho dele saiu de Boston, Massachusetts, e veio para Teófilo Otoni ajudar a cuidar do pai. E por incrível que pareça, ele era casado com uma brasileira, de Americana, São Paulo, e falava português. E nós fizemos amizade, e eu vou encurtar a história, e eu terminei em Harvard. Não pelo mérito, mas pela oportunidade que a vida me deu. Naquele dia, quando eu fui chamado, ninguém falou para mim que eu ia atender o filho, o pai do chefe de cardiologia de Harvard, que depois ele viria ao Brasil e que eu acabaria sendo convidado para ir para lá. Não. Eu fiquei sabendo que eu ia atender alguém e que eu não poderia, naquele final de semana, ir para Alcobaça, na Bahia, que eu estava programado. Olha que interessante, a oportunidade, ela vem fantasiada de problemas. Por trás do problema, existe a oportunidade esperando. Isso tem que ser ensinado para os jovens. A aprender a gostar de problemas. Porque os problemas são os nossos melhores amigos. Eles que nos fazem crescer. E você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então você, nos primeiros 3, 4 minutos que você conhece alguém, vai fazer uma diferença muito grande para você, o modo como você se comporta. Eu vou ilustrar isso aqui para vocês, mas do seguinte modo, que nós temos 2 tipos de poder. Nós temos o poder posicional, que é o poder da posição que nós ocupamos. Você é general do exército, todo mundo presta continência para você. É domingo de manhã, você está de bermuda, camiseta, chinelo, você vai até a banca de jornal comprar um jornal. Ninguém sabe quem você é. A única coisa que vai se manifestar é o seu poder pessoal, que é um poder linguístico. A posição você pode perder. Você deixou de ser o CEO de uma empresa, você deixou de ser o diretor de uma escola, você deixou de ser um general do exército. Agora, o poder pessoal, você deixou de ser o capitão o comandante do avião. Isso são poderes posicionais. São todos passageiros. Todos eles passam. Agora, quando você ensina a pessoa a ter um poder pessoal, no momento que essa pessoa abre a boca, esse poder se manifesta. Isso tem que ser ensinado. A vida tem sempre o direito de nos surpreender, com coisas boas ou com coisas ruins. Nós temos que estar aberto para essa perspectiva, porque tudo o que acontece de importante na sua vida aparece num ângulo de 90 graus. Se eu perguntasse para você quais foram as 3 melhores coisas que aconteceram na sua vida até hoje, eu lhe garanto que pelo menos 2 das 3 não foram programadas.
Você não levantou, acordou um dia e diz: hoje eu vou conhecer alguém, que eu vou começar a namorar, que eu vou me apaixonar, que eu vou me casar. Não foi assim. Você foi em algum lugar, você conheceu alguém, você namorou, se apaixonou, se casou. A empresa que você trabalha hoje, você não acordou um dia e disse assim: hoje eu vou responder um anúncio do jornal, vou mandar o meu currículo, vou para uma entrevista de trabalho e eles vão me selecionar. Não. De algum jeito você foi para uma entrevista e você foi selecionado. Olha que interessante. A vida nos surpreende. Você tem que estar aberto para essa perspectiva. Porque as coisas importantes na vida acontecem num ângulo de 90. A importância da meta per se não é atingi-la. A meta nos ajuda a nos colocar em movimento, e nesse processo de movimento, num ângulo de 90 graus, coisas muito mais importantes vão ocorrer. Você vai até o supermercado comprar 1 quilo de açúcar, enquanto você está na fila esperando para pagar o açúcar, você começa a conversar com alguém, alguém te dá uma ideia e você fatura $1 milhão. Você foi para comprar 1 quilo de açúcar e você saiu com a ideia de $1 milhão. Então leve isso em consideração, que a vida tem sempre o direito de nos surpreender. Mas para isso acontecer, nós não podemos estar desse jeito aí. Nós temos que ter a mente aberta, que a nossa mente é igual paraquedas, só funciona aberto. Se o seu paraquedas não abrir, você vai morrer. A mente, para funcionar, a condição sine qua non é que ela tem uma mente aberta. Infelizmente, aprendemos muito na faculdade, uma série de preconceitos no que diz respeito ao conhecimento, e achamos que aquilo que nós estamos aprendendo é verdadeiro. Eu digo sempre que na faculdade de medicina, que eu conheço muito bem, nem tudo que é verdadeiro é ensinado, e nem tudo que é ensinado é verdadeiro. E nunca deixa aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. Não estou perguntando o que você não pode. Eu quero saber o que você pode fazer na situação que você está, com o conhecimento que você tem. Tem que começar de algum lugar. Você não pode ficar esperando ser super para começar. Você começa, e o melhor dos mestres é o próprio universo, que vai nos ensinar. Porque o universo nada ensina melhor do que a sua própria experiência. Claro que se você aproveitar a experiência alheia, encurta o processo de aprendizado, mas nada impede que você aprenda por si próprio. E hoje, mais do que nunca, há uma grande necessidade do autodidatismo, que é você aprender por conta própria. Porque se você depende de um mestre para lhe ensinar, você só chega onde o seu mestre chegou. Se você aprende a aprender sozinho, que é uma coisa simples de fazer, é só começar, o céu é o limite. O seu limite vai ser o seu potencial. E nem todo mundo nasce com o mesmo potencial. Os maiores tesouros da humanidade estão enterrados no cemitério. São pessoas que nasceram, viveram, morreram e não foram capazes de exercitar o seu potencial. E eu acho que se é lhe dado um potencial e você não exercita esse potencial, quando você chegar lá do outro lado, quando você transcender o seu endereço cósmico, eles vão te perguntar lá em cima: o que você fez com esse potencial, com essa habilidade que eu lhe dei? Você vai ser cobrado por isso, que você recebeu alguma coisa e não fez nada com ela. Você vai na Bíblia que tem lá, inclusive, uma fábula sobre isso.